Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 13, que tem como título O Discípulo de Jesus e a Verdadeira Esperança. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Um cristão deve centrar sua esperança unicamente em Cristo, porque a Bíblia afirma que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nesta lição, compreenderemos a natureza da esperança em Cristo no item número 1. No item número 2, identificaremos a natureza do céu. E finalizando o nosso estudo, no item número 3 da lição, conheceremos a Nova Jerusalém e suas características. A natureza da esperança em Cristo. Teólogo Champlin, ele apresenta algumas interpretações sobre a natureza da esperança manifestada por eruditos intérpretes das Escrituras, as quais nós vamos destacar duas, a saber, primeiro, a esperança é uma expectação pela volta de Cristo para buscar a sua igreja no evento conhecido como arrebatamento. Então, a nossa esperança garantida é o desejo da volta de Jesus, que vem nos buscar para viver com Ele eternamente no céu. A esperança, diz ainda Champlin, que é o cumprimento prático da nossa salvação em Cristo, como filhos de Deus. Então, a partir destas duas interpretações aí manifestadas pelos eruditos, é que então a nossa esperança deve ser totalmente centrada em Jesus, porque nós somos dependentes de Cristo. Isso quer dizer que essa dependência se dá porque Jesus é o único mediador entre Deus e a humanidade. Na primeira carta a Timóteo, no capítulo de número 2, versículo 5, primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Portanto, só existe um mediador entre Deus e a humanidade. Quem? Jesus, o Filho de Deus. Jesus também é a nossa expiação. Por quê? Porque ele morreu em nosso lugar, na cruz, para a remissão dos nossos pecados, para a nossa salvação e para nos conceder vida eterna. Jesus morreu na cruz em nosso lugar, mas ressuscitou ao terceiro dia e venceu a morte. Jesus está voltando para buscar a sua igreja e viver eternamente com ela no céu. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, ele registra este fato, esta profecia que vai se realizar. A volta de Cristo para buscar a sua igreja. Diz assim a palavra do Senhor na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Tiago Brasil, comentarista da lição de número 13, ele afirma: viver com Jesus eternamente deve ser a razão de nossa fé cristã. É verdade. Viver com Jesus eternamente deve ser a razão da nossa fé cristã. Essa é a nossa esperança. Tiago Brasil, ainda, o comentarista da revista, da lição, ele fala: a eternidade ao lado de Cristo, junto ao Pai eterno e debaixo da bênção do bondoso Santo Espírito, esta deve ser a única expectativa em relação aos céus. É verdade. Nós não queremos ir para o céu porque é um lugar bom, porque é um lugar onde não tem morte, porque é um lugar onde não tem injustiça, porque é um lugar onde não tem doenças, porque é um lugar maravilhoso, onde tem alimento para todos. Não. Nós queremos ir para o céu porque nós queremos viver eternamente com o Senhor Jesus, junto ao Pai eterno e debaixo da unção e da bondade do Espírito. A natureza do céu, item 2 da lição. De acordo com o teólogo MacArthur, existem 3 tipos de céu. O primeiro céu, o céu atmosférico. É o céu visível que envolve o planeta Terra, onde está o oxigênio que nós respiramos, onde estão os pássaros que voam e as nuvens que se deslocam. No céu estelar, também conhecido como segundo céu, é o céu pós-atmosfera terrestre. É o espaço sideral, onde se encontram as estrelas e os planetas. E depois nós temos o céu, como habitação de Deus, conhecido como o terceiro céu. É o lugar da habitação de Deus, dos anjos celestiais e dos santos que creram em Cristo Jesus. Nós vamos morar no céu com o Senhor Jesus. E, portanto, tenha a visão de que o céu ele não é um lugar com limites físicos. Não, o céu é um lugar transcendente, ou seja, ele transcende o conceito de espaço e tempo. Não existe esse conceito de espaço e tempo no céu. Sempre viveremos no tempo presente e o espaço é ilimitado como é o universo. O apóstolo Paulo, ele relata que ele foi arrebatado para este céu, para o terceiro céu, para esta habitação de Deus, e para onde lá nós vamos, né? Nós vamos para lá. E lá, sabe o que foi que ele ouviu? Palavras inefáveis. Ou seja, coisas que não se pode descrever devido à sua beleza e à sua natureza indizível. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, 12, melhor dizendo, o apóstolo Paulo ele relata exatamente essa visita que ele fez ao terceiro céu. Quando ele diz, a partir do versículo 4 até o versículo de número... Ele diz a partir do primeiro versículo até o versículo 4. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo. Paulo que estava falando dele. Que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu.
Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. O apóstolo Paulo aqui, com sinceridade de coração, fala dessa visita que ele fez ao céu. E lá viu um lugar de beleza, ouviu palavras inefáveis que não tem como descrever. O teólogo Mark Arthur aponta as seguintes características que conferem ao céu um glorioso lugar. Primeiro, Deus Pai e seu amado Filho Jesus estão no céu. Esse já é um bom motivo, uma boa característica para a gente ter a esperança de ir para lá. Segundo, nossas irmãs e irmãos em Cristo, que já partiram desta dimensão da terra, estão também na presença do Senhor. Na carta aos Hebreus, no capítulo de número 12, carta aos Hebreus, capítulo de número 12, versículos 22 e 23, diz assim a palavra do Senhor. Mas tende chegado ao Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia e igreja dos primogênitos, arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, aqui, o autor da carta aos Hebreus, que muitos eruditos acreditam ser o próprio apóstolo Paulo, fala que na cidade do Deus vivo, Jerusalém celestial, lá estão os santos, a universal assembleia, a igreja, ou seja, os justos aperfeiçoados. Estão lá. Nós, cristãos, outra característica, outro motivo para esta esperança de viver no céu é que nós, cristãos, temos um lugar garantido. Jesus, ele aprontou, arrumou um lugar especial para você. E ele diz isso no Evangelho de Lucas. Caso relatado no Evangelho do Senhor Jesus, segundo o médico Lucas, quando diz no versículo 20: Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Seu nome, como seguidor de Jesus, como cristão, está escrito no céu, gravado no céu. Há um lugar para você no céu, garantido. Esta é a nossa esperança. Nós, cristãos, temos uma pátria celestial. Na carta aos Filipenses, no capítulo de número 3, versículo 20, o apóstolo Paulo volta a falar sobre essa nossa condição, essa nossa esperança de viver no céu, quando ele diz: Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O céu é o seu lugar. Se você entregar a sua vida de verdade.
O nosso maior e mais importante valor está no céu e não na terra. Jesus falou isso. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 6, fala exatamente isso. O nosso maior valor está no céu e não aqui, nessa terra. Diz assim a palavra do Senhor: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Coloca o teu coração na prioridade da salvação, da vida eterna, do viver com Cristo eternamente no céu. Portanto, Jesus é a nossa esperança. A nossa esperança é garantida de que um dia vamos morar nas mansões celestiais. Um lugar de vida eterna e de vida abundante. Partindo para o último ponto da lição, vamos falar agora um pouco sobre a Nova Jerusalém celestial. O apóstolo João, ele contempla uma visão deslumbrante de uma grande cidade descendo do céu. Uma santa cidade celestial que tem a glória de Deus, preciosíssima e magnífica, chamada então a Nova Jerusalém. Sendo esta uma cidade real, uma cidade visível, palpável, de uma formosura inigualável, cujo artífice e construtor é o próprio Deus. O texto da lição traz esta passagem de Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 ao 5, que diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. João, em sua visão da Santa Cidade, ele teve um grande desafio para descrevê-la. É verdade. E, portanto, ele usou de uma simbologia própria, segundo seu conhecimento e o linguajar de sua época. Vamos então agora conhecer essa descrição que o apóstolo João fez da Jerusalém Celestial, o lugar onde nós vamos morar, adorar, louvar, glorificar o Senhor. E vamos aqui, por uma questão didática, dividir em 3 pontos estas características. Primeiro, quanto à sua identidade. A Nova Jerusalém, ela terá como governo, e aí nós não temos nada que comentar, a não ser que o Senhor Jesus é o cumprimento das profecias. Jesus é o nosso rei. E aleluia por isso. E, portanto, Jesus é quem governa a Jerusalém celestial. Quem são os habitantes dessa cidade? A Nova Jerusalém será habitada especialmente pelos santos que foram lavados e purificados no sangue de Jesus, cujo nome estão escritos
no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse capítulo 21, versículos 26 e 27, diz assim a palavra do Senhor: e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentiras, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Quanto aos aspectos construtivos dessa cidade, as dimensões da cidade, conforme as nossas medidas, unidades de medidas atuais, comparadas às unidades utilizadas na época do apóstolo João, a cidade santa, ela possui aproximadamente 2.200 quilômetros de medidas iguais para o comprimento, altura e largura, se configurando então num formato quadrangular. Quais são os fundamentos da cidade? A Nova Jerusalém está colocada sobre 12 camadas diferentes de pedras preciosas, tendo em cada camada um nome inscrito de um apóstolo da era apostólica, sendo que cada pedra preciosa corresponde então a uma pedra usada no peitoral de Arão, significando que as prerrogativas reservadas ao sumo sacerdote do Antigo Testamento pertencem à Santa Cidade, e que também a igreja, que habitará a cidade, será quem ensinou e viveu de acordo com a doutrina dos apóstolos. 21, Apocalipse 21, 14, diz assim: a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos de Cristo. Outro aspecto da cidade é que a Santa Cidade ela é cercada em todo o seu perímetro por um muro com aproximadamente 65 metros de altura, feita de jaspe. Versículo 17 e 21, 17 e 18 do capítulo 21 diz: mediu também a sua muralha, 144 côvados, medidas de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Portanto, o material da cidade é de ouro. E também as portas da cidade, ela tem 12 portas de pérolas, 3 em cada lado da cidade, sendo cada porta guardada por um anjo, tendo também cada porta um nome inscrito de uma tribo de Israel. 21, 12 e 13 diz assim a palavra do Senhor: tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. Como já falei, a cidade é feita de ouro, puro, transparente, semelhante a vidro límpido, com um fulgor semelhante de uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe, cristalina. Versículo 18, fiz a leitura, vou fazer novamente. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Quanto à sua infraestrutura, a Nova Jerusalém, ela tem edificações, ruas, praças e santuário. Nova Jerusalém possui majestosas ruas, uma belíssima praça e também lindas edificações. Morada dos santos. Lembra que Jesus disse que iria preparar morada para nós. E é exatamente essa cidade, todas de ouro, não tendo, porém, um santuário, pois o Senhor é o próprio santuário. Aí, nessa cidade, não existe santuário. Na realidade, a cidade onde habita o Senhor é o próprio tabernáculo, é o próprio templo onde nós vamos continuamente adorar a Deus. Apocalipse 21, 21 diz assim,
dando aquela continuidade, né? Que as 12 portas são 12 pérolas e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro, puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Sistema de iluminação. Sistema de iluminação, a Nova Jerusalém não precisa do sol, não precisa da lua, não precisa de usinas produtoras de energia e nem de lâmpadas para ser iluminada, pois o Senhor Jesus é a própria luz que ilumina a cidade. O versículo 23 a 25 de Apocalipse 21 diz: a cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Quanto ao sistema de abastecimento de água, a Nova Jerusalém não precisa de sistema de abastecimento de água, pois tem um rio celestial de água pura e límpida que dá vida, cuja fonte é o trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse 22:1 diz, Apocalipse capítulo 22, versículo 1, então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Alimentos. A Nova Jerusalém é autossustentável, pois possui abundância de alimentos para uma vida saudável e com toda a redundância, abundante. Versículo 2 diz, no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Concluindo então a nossa aula de hoje. O discípulo de Jesus deve viver na terra com as mesmas virtudes que um dia viverá no céu. A Nova Jerusalém que está a nos esperar. Viver em Cristo e com Cristo nos faz cada vez mais semelhantes a Ele. Somente em Jesus temos uma verdadeira esperança, ou seja, a esperança de viver eternamente com Cristo na Nova Jerusalém. Esta é a nossa esperança. Shalom Adonai. Na próxima lição, nós vamos inaugurar o 4º trimestre de 2022. E vamos então iniciar com a lição de número 1, que tem como título Ezequiel, o Atalaia de Deus. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.